Olá, voltando aí então, vamos para a aula de número 17. Vamos começar aí a criação do nosso primeiro jogo. Vamos então criar um novo projeto. Clique em New. Depois clique em Game Maker Language. Escolha a pasta onde você quer salvar o seu projeto, nomeie o seu projeto e clique em salvar. Eu nomeei o meu projeto como Raquete. Os primeiros jogos devem ser sempre bem simples, para que nós possamos ir aos poucos aprendendo os conceitos e tomando ciência da linguagem. Então nós vamos iniciar com um jogo bem simples, um jogo de raquete e bolinha, para que nós possamos aprender a dominar os elementos, os objetos, os sprites dentro da cena. Então nós vamos aí fazer um jogo bem simples para começar. Primeiro, observe aí na janela de recursos que existe uma barrinha aí abaixo. Mexendo essa barrinha aí na horizontal, você pode aumentar o tamanho da letra aí da janela de recursos. Então faça isso para que a letra fique um pouco maior e você possa acompanhar melhor a aula. Vamos então criar os nossos sprites. Clique com o botão direito sobre Sprites, depois em Criar Sprites. Vamos já renomear o sprite para SPR Raquete. Depois clique no botão Import para importar a figura. Eu criei 3 figurinhas aí, uma para a raquete, outra para a bola e outra para o fundo. Mas você pode pegar ali da internet ou de algum outro local, pode criar a sua própria figura. Ou pegar essa mesma aí, pausar o vídeo, dar um print screen na tela, recortar lá no Paintbrush e depois usar essas mesmas figuras que estão aí. Então vamos lá, selecione aí a sua raquete e dê abrir para que ela se torne então em um sprite do Game Maker. Uma vez aberta aí a imagem do sprite, dê 2 cliques sobre a imagem do sprite para abrir o editor de sprites. Observe que lá em cima nós temos uma barra de menu e existe lá a opção Image. Então você vai clicar nela e depois vai clicar aqui embaixo em Auto Trim, para que a área que nós não estejamos usando desse sprite seja então suprimida e o sprite fique apenas no tamanho real dele, sem área branca em volta. Faça isso e veja o que acontece. Observe então que o nosso sprite ficou sem nenhuma área livre em torno dele, apenas a área ocupada pelo sprite. Então, feito isso, você pode fechar o sprite lá, a janelinha do editor do sprite, para voltar à janela do sprite. Voltando então à janela do sprite, saindo do editor, habilite aí a função Preview Mask para que nós possamos ver a máscara. Apenas habilite, depois na próxima oportunidade nós vamos voltar e vamos ver essa máscara aí como ela está. Agora vá aí no ponto de ação do nosso sprite e selecione o centro médio, para que o ponto de ação dele esteja no centro médio. Realizadas aí as ações, é só fechar a janela do sprite. Vamos então criar um novo objeto. Então, botão direito sobre Sprite, Criar Sprite. Vamos agora criar o sprite da bola. Então já renomei ele aí como SPR Bola e clique no botão Import. Selecione o sprite da bola e clique em Abrir. Dê aí os 2 cliques sobre o sprite para abrir a janela de edição do sprite. Clique então em Image, depois em Auto Trim, para fazer aí então o recorte dessa área transparente maior que nós temos em torno da bola. Feito aí a ação necessária, feche o sprite bola. Habilite o botão da máscara, do preview de máscara, e também coloque aí o ponto de ação dele no centro médio e feche a janela de sprite. Criamos os sprites necessários, agora vamos criar os objetos a partir desses sprites. Então, clique aí em Objetos. Clique em Criar Objeto. Renomeie o nosso objeto para OBJ Raquete e depois clique no botão no Sprite para importar o objeto desse sprite. Na janela de recurso de sprite aí, clique aí
no objeto que representa o nosso sprite, para que ele seja adicionado como objeto. Feito isso, fecha aí o nosso objeto raquete. Vamos criar então o objeto bola. Clique com o botão direito sobre objetos, criar objeto. Renomeie então como obj bola. Vá lá no Sprite, clique sobre ele, abre-se aí a janela para você selecionar o Sprite, clique sobre o Sprite que corresponde à bola e depois fecha aí o objeto bola. Dê 2 cliques sobre a ROM para expandir a janela e depois clique sobre a ROM 0, que é a primeira ROM do nosso game. Na janela da ROM, mude lá o valor dos tamanhos da ROM lá embaixo no ROM editor, abaixo lá nas propriedades da ROM, coloque 640 por 480. Depois reposicione a janela aí de modo que ela fique bem visível no centro do nosso espaço de trabalho. Utilize lá os recursos da barra que nós já vimos lá de como posicionar a ROM de forma correta. Observe lá no ROM editor se é a camada distância que está selecionada, né? Isso é muito importante porque às vezes nós temos, né, aí uma pressa muito grande de fazer as coisas e acabamos querendo colocar o objeto dentro de uma outra layer que não é a layer distância. Isso aí às vezes complica, né, o nosso trabalho e a gente fica aí gerando uma janela de erro simplesmente por não observar isso. Então é importante criar esse hábito. Todo e qualquer objeto será colocado dentro de uma instância, ele será instanciado no Game Maker. Então, observando que a layer distância está lá habilitada, arraste o objeto raquete para a nossa ROM e posicione ele conforme a figura. Na sequência, arraste o objeto bola para o centro da nossa ROM. Rode o jogo aí para ver a cara do jogo, ver como está ficando aí o nosso joguinho, a raquete e a bola aí no nosso cenário. E depois fecha aí o nosso programa. Agora feche a ROM de maneira correta para que nós possamos voltar ao nosso espaço de trabalho. Voltando ao espaço de trabalho, dê 2 cliques sobre o objeto raquete para que seja exibida então a janela do objeto raquete. Vamos então aí na janela de eventos do objeto raquete adicionar um evento. O evento é o KeyDAO. Clique então em KeyDAO, depois clique em Up, ou seja, seta para cima. Pressione então o F8 para aumentar o tamanho da letra dentro do editor de código e também feche ali a nossa janela de recursos para que nós tenhamos mais espaço para trabalhar. Então nós vimos aí que enquanto a tecla pressionada for a seta para cima, nós iremos poder mover a raquete para cima. Então coloque aí o código o y menos ou igual a 5 e rode o código para ver o que vai acontecer. Então ao rodar o programa e pressionar a seta direcional para cima, você vê que a nossa raquete se move para cima. Então feche o programa para voltarmos ao código. Quando se programa alguma coisa simples e bem rápida, é até aceitável esse tipo de código, mas não é um código muito inteligente. Então vamos voltar lá à janela do objeto raquete, a janela de eventos, e vamos adicionar um novo evento, um evento create. O evento create, ou evento de criação, ele vai ser rodado toda vez que o objeto aparecer na ROM, ou seja, toda vez que ele for criado na ROM, esse evento será rodado. Então vamos setar a velocidade desse nosso objeto raquete para 5. Então crie uma variável e atribua a ela o valor de 5 pixels. Voltando então ao nosso evento KeyDAO-Up, ou seja, o evento da tecla pressionada para cima, basta que você substitua o valor que nós tínhamos pelo da variável. Isso é uma programação mais inteligente porque, caso eu queira mudar uma velocidade, basta que eu mude o valor da variável, eu atribua à variável um novo valor durante o jogo. Feito isso, toda a velocidade desse objeto será, então, aquela nova velocidade que eu setei. Então isso acontece quando nós estamos criando um jogo onde
dependendo da energia ou da vida ou de alguns fatores que o objeto tenha, a velocidade dele pode ser maior ou menor. Então, se nós fizermos isso em tempo de variável, fica bem mais fácil depois controlar isso tudo durante o jogo. Então, rode aí e veja o que acontece. Perceba então que nada mudou. Nossa raquete continua se movimentando quando nós pressionamos a seta para cima como estava antes. Apenas essa é uma maneira mais inteligente de se programar. Então feche aí, vamos voltar ao código. Então lá na janela de eventos vamos adicionar um novo evento. Keydown, down. Então seta pressionada para baixo agora. Nós já falamos sobre isso, vemos lá que o evento Keydown é adicionado à janela de eventos. Abre-se aqui a janela Keydown, é muito importante prestar atenção nisso também, porque às vezes nós queremos digitar um código dentro de uma janela errada. E aí o que acontece? O programa não vai funcionar nunca. É preciso que você observe as janelas se elas estão abertas de forma correta, se você está digitando dentro do evento correto. Então nós estamos aí no evento Keydown, down. Então seta pressionada, seta para baixo. Então nós já vimos que o eixo X e o Y, ele vem do canto superior esquerdo. E lá é 0, 0, e a partir do momento em que o objeto vai descendo, os números vão sendo, positivos. A partir do momento que o objeto vai retornando para o ponto zero, os números são negativos. Então, como nós queremos que ele desça, vá para baixo, o nosso valor aí é positivo. Então, nós digitamos o Y mais igual velocidade. Então, ou seja, o que é o valor da velocidade será aumentado a partir do próprio valor dela, ou seja, de 5 em 5. Rode aí o programa para ver o que acontece. Observe então que agora nós temos o movimento das duas setas, setas para cima e seta para baixo. Observe que quando continuamos com a tecla apertada, a nossa raquete sai da sala e depois nós precisamos apertar para baixo para que ela retorne. Então tente fazer com que ela pare ao chegar no final da tela. Então faça esse exercício. Na próxima aula nós vamos resolver isso. Salve seu projeto e até a próxima aula.